A transformação planetária, a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do espírito Lúcius. Olá, amados irmãos, carinhosamente vamos nesse instante elevar nossos pensamentos ao alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso amado Mestre. Primeiramente, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida muita tranquilidade, serenidade e discernimento necessários para que possamos assimilar os conhecimentos desta obra, a fim de extrairmos os melhores exemplos e aplicarmos em nossas vidas, objetivando sempre o nosso progresso, seja ele moral e também intelectual. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 8. Planos inferiores. Parte 2. Assim, contrariando as suas rotinas, o sócio Rafael passou a visitar os setores da fábrica pessoalmente, sempre procurando deter-se naqueles que lhe permitiam um maior contato visual com Lia. Astuta e matreira, a jovem começara a notar que seus esforços de aliciamento espiritual estavam dando resultado esperado. Aproveitou-se então para pegar uma carona na facilidade, solicitando autorização para realizar horas extras no trabalho noturno. O pedido, que à primeira vista nada tinha de estranho, era na verdade a senha que indicava sua presença na empresa no horário da noite, facilitando o contato com seu chefe, caso isso fosse também de seu desejo. Além do mais, Lia passou a caprichar em seu visual, melhorando a aparência o suficiente para atrair os olhares masculinos, alimentando-lhes a cupidez, mas mantendo-se firme ante qualquer propósito de aproximação. Não demorou muito para que passasse a ser vista como uma funcionária bonitona e difícil. Rafael, que já se interessava pela moça e por isso fiscalizava todos os detalhes de sua ficha cadastral e sua capacidade na empresa, ficou a par de sua solicitação para a sua jornada noturna extraordinária. A ação espiritual inferior sobre a sua mente sobrexcitada abastecia-o com imagens novas. Parecia que a sorte lhe sorria, com a possibilidade de estar mais próximo da já desejada fêmea. Era uma empregadinha, pensava Rafael. Mas que mulher desejável era aquela? Nessa altura, as entidades coligadas a Lia passaram a exercer importante papel de provocação sexual na mente do rapaz, fazendo produzir hormônios específicos como resultado da estimulação subliminar nos centros mentais correspondentes, fustigando as células genésicas para a produção dos elementos, força masculinos com os quais conseguiriam obter o tão desejado elo entre os dois. A presença obsessiva ao redor de Rafael foi intensificada. Espírito de mulheres pervertidas o envolviam no hálito venenoso do prazer proibido. E seu corpo respondia,
favoravelmente ao relembrar as antigas emoções que já não conseguia mais experimentar no relacionamento estável de seu casamento. Alice lhe servia de companheira, de arrumadeira, de mãe para seus filhos, mas depois do nascimento dos mesmos, algo do encanto excitante da relação física entre eles perdia o brilho. Então, Rafael já se acostumara a ir buscar as velhas emoções nos contatos fugídios e rápidos com mulheres remuneradas para prestarem tais serviços. No entanto, tudo sem emoção, sem paixão, sem carinho. Com Lia, no entanto, sentia algo mágico, diferente, como se houvesse retornado aos primeiros tempos da juventude adulta. E então, resumindo a história, não foi difícil que os dois acabassem trocando intimidades acaloradas, estabelecendo-se um vínculo afetivo, e entregando-se o rapaz aos encantos afetivos daquela mulher experiente nas artes da sedução. Meses depois, Lia estava grávida, conforme havia planejado. Então o plano começava a funcionar. Rafael se surpreende com a ocorrência. Não desejava um escândalo em família. Sabe que não pode, no entanto, descartar a moça, que em verdade é com quem se abastece de afeto físico. Então Rafael combina com ela sua volta à antiga cidade praiana. Lá adquire apartamento discreto, mais confortável, onde constrói doce aconchego para que, sob a proteção daquele teto, Lia possa trazer à vida aquele filho que ela insistia em não abortar. O filho era a arma de Lia contra Rafael, a garantia de seu bem-estar futuro nesta vida. Desde que tivesse o conforto seguro e o patrocínio de Rafael, a moça se sentiria muito feliz em poder estar longe dele por alguns dias da semana, garantida igualmente a sua liberdade e a possibilidade de desenvolver sua vida de acordo com seus próprios desejos. Poderia namorar outros homens, poderia agir como quisesse, desde que estivesse disponível a Rafael nos dias em que este prometera ir vê-la. Estabelecida uma quantia fixa para as despesas, Lia continuou a ser assalariada da empresa, com a conivência de Moacir, que, inteirado das dificuldades, auxiliou o co-cunhado para que todo o problema fosse resolvido sem causar qualquer abalo ao matrimônio oficial. Com o passar dos meses e anos, Rafael preferiu ir se afastando fisicamente de Lia, para que seu relacionamento adulterino não prejudicasse os seus interesses financeiros na empresa, e também porque encontrar aventuras mais saborosas ao contato com outras mulheres. Afinal, pensava Moacir, ao meditar sobre os azares do Rafael, os dois eram sócios nos prazeres, e havia já muito tempo. Nada mais justo de que se apoiarem nas horas complicadas como essa. Rafael estava nas mãos das entidades inferiores que o dominavam por meio de tais sensações, arruinando lentamente suas forças, ao mesmo tempo que iam se aproveitando de todas as energias que produzisse na vivência leviana que cultivava. A sua casa era um reflexo de tal pressão magnética, e, desde então, Alice também se deixou entregar às frustrações da mulher menos importante na preocupação e cuidados do marido. Usando a empresa como desculpa, bem como a necessidade de viajar várias vezes ao mês para fiscalizar o escritório da mesma empresa que fora aberto no litoral, Rafael afastou-se mais de Alice, a quem não buscava como mulher, por não possuir maior interesse em suas carícias. Valendo-se disso, as mesmas astutas entidades, agora vinculadas à família de Rafael, passaram a ampliar as carências da esposa e fustigar-lhe o desejo de aventurar-se. Encontrar candidatos, então, foi um passo. As emoções renovadas, os prazeres novamente revividos e o sabor da vida retornando às suas emoções, pareciam todos justificativas adequadas para a manutenção dessas aventuras passageiras, com as quais se sentia emocionalmente recuperada.
Apesar de sempre estarem em competição acirrada no que se referia às demonstrações de luxo, Alice compartilhava com sua irmã Valda as revelações íntimas, naturais entre mulheres que se confiam, falando das novas emoções e aventuras sexuais, além de justificá-las graças às suspeitas de que o próprio marido não mais a desejava, supostamente por ter se envolvido com outras. Tal suspeita não se fundamentava somente na indiferença do companheiro, mas também nas intuições que obtinha do assédio das entidades perversas que lhe falavam que Rafael não mais lhe pertencia, fazendo-a presenciar durante o sonho as relações íntimas entre o próprio marido e a jovem funcionária. Valda se interessava pelas experiências de Alice e sugeria a separação. No entanto, a irmã se recusava a seguir os conselhos porque não pretendia abrir mão do conforto e das facilidades materiais, tendo escolhido o caminho de se valer do dinheiro do próprio marido para ser-lhe infiel, pagando pelas aventuras com outros homens com os recursos que o esposo lhe fornecia, sem perder a posição, reconquistando a autoestima e se vingando do marido indiferente. Tudo isso ao mesmo tempo. Alice julgava ser essa a melhor solução. Percebendo a astúcia da irmã, Valda deixou de defender a separação do casal, interessando-se pelos casos e aventuras por ela relatados. A emoção de Alice, as picantes histórias que vinha vivenciando na companhia masculina de jovens, musculosos e agradáveis, cai na mente da irmã como luz na escuridão. As carências de Valda também estavam fustigando sua alma e as facilidades do dinheiro só lhe tornaram mais vazio o vaso do coração. Seu marido Moacir também se tornara distante e indiferente, sempre alegando os problemas da empresa, as dificuldades do serviço, as exigências do dever, como motivadores para não mais se empolgar com sua companhia. Ora, Alice, se está vivendo isso e se sente bem, que mal pode haver se eu também aproveitar e experimentar? Ninguém haverá de saber mesmo. Com esse pensamento na cabeça, Valda passou a cultivar as ideias mentais que a predispunham às mesmas aventuras arrojadas da irmã. E com isso também em sua casa as mesmas entidades que atuavam sobre Rafael, que se ligavam a Moacir pelos interesses comuns dos dois homens que fustigaram Alice a enveredar pelo despenhadeiro moral. Chegava a Valda pela sugestão aceita e aconchegada na forma da curiosidade estimulada pela tentação do proibido. Com esse mecanismo sutil e imperceptível, passo a passo, a equipe de entidades gozadoras e vampirizadoras assenhorou-se dos dois lares, sem precisar de nenhuma violência, usando não somente a riqueza material e os prazeres e carências de seus membros como caminho fácil. Contavam as inferiores entidades, sobretudo, com a invigilância e a ausência de uma fé verdadeira entre os seus membros, favorecendo a sua influenciação e a neutralização de todo o esforço dos bons espíritos, no sentido de ajudar cada um dos partícipes a não aceitarem esse entrelaçamento negativo. Infelizmente, tanto quanto seus pais, os filhos de Moacir e Rafael caminhavam pelas mesmas pairagens e perigosas estradas. Usavam drogas, andavam com amigos iguais ou piores do que eles mesmos, e nada faziam de bom que pudesse ser útil ou servir de base para que o bem os amparasse nas horas difíceis. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura, onde pudemos testemunhar, em específico, a vida de Lia, a jovem funcionária da empresa de Rafael e Moacir. Vimos também como as entidades negativas do plano inferior, também conhecido como espíritos maus ou obsessores, agem na mente destas pessoas, destes irmãos.
criando uma rede de obsessão, fazendo com que o bem maior que Deus nos concede, que Deus nos harmoniza, que é a família, seja arruinada através das sementes e manifestações do orgulho. Daremos continuidade à nossa leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.